Eu estou aqui com a médica e professora da UNB, Ivonete Santiago de Almeida. Ela foi uma das perseguidas políticas na ditadura militar de 1964 e passou pelo PIC, que é o Pelotão de Investigações Criminais do Comando Militar do Planalto. Ivonete, conta para mim como foi a sua experiência como militante, como estudante na UNB, na resistência à ditadura, e esse processo todo que você viveu, sendo uma das vítimas da repressão e chegando a ser presa no PIC. Bom, eu inicio dizendo que eu fui educada para respeitar a liberdade e a democracia, né? E sempre pautei minhas condutas, minha vida por esse processo educacional que eu recebi. Quando eu cheguei na UNB e que eu encontrei como estudante em 1966 uma universidade que tinha sido invadida pelo exército, que tinha perdido grande parte dos seus professores e que havia uma luta por sobrevivência da universidade, foi nesse contexto que eu me coloquei como estudante também defensora dessa universidade, porque ali a gente defendia o direito à liberdade do conhecimento, a liberdade de participação política e a democracia. E a ditadura veio no sentido contrário disso aí, né? Ela veio na contramão disso e nós, então, nos tornamos alvo de vigilância contínua dos órgãos de segurança, né, e da repressão. Exatamente porque não lutávamos contra um Estado autoritário, né? E defendíamos a democracia. Você já tinha uma militância política em alguns partidos clandestinos naquela época? Não, eu nunca tive militância em nenhum partido clandestino. Eu iniciei meu trabalho na área de educação com o movimento de educação de base, em Minas Gerais, o MEB. O MEB foi extinto nos atos da ditadura e com a extinção do MEB eu fiz uma escolha de continuar meus estudos e vim para Brasília, para a Universidade de Brasília. E aqui iniciei a minha formação universitária, né, no curso de medicina, e coincidentemente com esse momento histórico da ditadura militar. Antes de gravar essa entrevista, nós conversamos e você disse que a defesa que os estudantes e professores, toda a comunidade universitária fazia da UNB naquela época, que era ameaçada pela ditadura, era com a presença de vocês, né? Ali resistindo, ocupando os espaços, enfrentando as invasões que o Exército fez na UNB. Essa sua postura de militante é que originou essa perseguição que você sofreu? De certa forma, sim, também. Por quê? Porque a universidade estava ameaçada, e inclusive ameaçada de extinção. E a concepção de universidade é a autonomia do conhecimento, né? E diante dessa autonomia, foi até uma situação inédita, porque os estudantes decretaram autonomia de campus, que é uma autonomia física da universidade. E isso passava pela cabeça dos estudantes a defesa do seu território, que era a universidade. Certo? Então a universidade ela era vivenciada como uma experiência de vida e não um lugar de cursos, de simplesmente ir lá, assistir aula e vir embora. Existia estudantes com essa mentalidade, existia, mas também existia aqueles que tinham uma compreensão
maior do papel da universidade, da função da universidade dentro da sociedade, até mesmo por conta dos objetivos pelos quais a Universidade de Brasília foi criada, que era entender a realidade brasileira e, ao entender, estudar essa realidade e poder influir na transformação da realidade social, política, econômica, etc., da sociedade. Então, os estudantes que eram conscientes dessa função universitária frequentavam o UNB durante todo o período, desde 6h30, 7 horas da manhã até a madrugada. Eles abandonavam a universidade com aquela sensação de que, a sensação relativa de que ela está segura, que nós estamos aqui dentro. Então era uma universalidade de campus e autonomia de campus. E essa autonomia, inclusive, gerava nos estudantes que sofriam a perseguição, não permitia a presença militar e a presença da polícia como repressão. Porque lá dentro tinha os militares que faziam os cursos também. Nos diversos cursos da UNB havia militares das 3 armas que faziam cursos lá dentro. E esses que eram alunos eram respeitados lá dentro. Como foi o processo que desencadeou a sua perseguição e a prisão do PIC? Eu acredito, eu não posso dizer exatamente, porque eu nunca vi nenhum relatório dizendo do porquê da minha perseguição, né? da perseguição à minha pessoa. Eu acredito que era pelo fato de participar, sim, do movimento estudantil em defesa da universidade, em defesa da democracia, e que isso contrariava os interesses da ditadura, certo? E, de certa forma, a gente também entrou numa, eu diria, numa corrente de estudantes de luta contra a ditadura e pela redemocratização do país. E aí a gente participava, sim, das mobilizações estudantis, das passeatas, das discussões nos diretórios, né? Eu participei, inclusive, de chapa, de diretório, que ainda estavam, né, vigiando na universidade. Agora, depois esses diretórios foram impedidos de funcionar e os estudantes precisavam sim ter suas formas de encontro, de discussão, de saber como lidar com a política estudantil na universidade. Então eu vivi também a fase dos diretórios chamados clandestinos, porque eles não eram permitidos, mas eles não existiam institucionalmente, mas eles existiam politicamente, né? E foram muitos os estudantes que participaram desses diretórios, e todos eles voltados para a redemocratização da sociedade e da universidade. A experiência sua dentro do PIC, dentro da prisão. Sim. Em 1970, o capitão de mar e guerra Azevedo, que era interventor na universidade e ficou 20 anos, em 1970 houve um movimento na universidade de reivindicação do restaurante universitário. E ele foi o primeiro processo do 447, depois do ato institucional 5, que ele instaurou na universidade. E lá ele caçou alguns estudantes.
né? Acho que foi um grupo de mais ou menos 25 a 30 estudantes, não me lembro o número exatamente, isso consta dos documentos da universidade, e ocorre que naquele momento eu e a Maninha, que é Maria José Conceição, que era estudante também de medicina junto comigo, nós duas fomos excluídas do curso de medicina. E excluída por um ato administrativo do interventor. E nesse via um memorando onde ele comunicava o diretor da faculdade da época, que era o Luiz Carlos Lobo, de que nós estávamos afastados do curso, mas não dizia o motivo. Então o que nós, eu e a Maninha, fizemos? Nós entramos com um requerimento na reitoria solicitando explicação do ato do reitor, o motivo do desligamento do curso de medicina. E ele não respondeu, indeferiu o documento. Com este documento, eu e a Maninha entramos com mandado de segurança. E esse mandado de segurança levou em torno de 1 ano e nós conseguimos que o tribunal, na época chamava Tribunal Federal de Recursos, chegou até a última instância e foi votado por unanimidade, dando o direito de voltarmos a fazer o curso. A partir daí, várias perseguições continuaram ao longo do tempo em relação às duas alunas, né? No meu caso, eu fui surpreendida em 13 de outubro de 1971 com um sequestro da minha pessoa, 5 horas da manhã, por 2 pessoas que não consegui identificar até hoje, que se diziam agentes da ditadura e que eu estava convidada, entre aspas, a comparecer, a segui-los, né? Então, sem resistência, eu saí do meu domicílio e fui conduzida por esses 2 sequestradores, né, oficiais, né, para o Ministério do Exército. E lá no Ministério do Exército, a primeira pergunta que me foi feita foi como que eu e a Maninha conseguimos ganhar um mandado de segurança contra a ditadura. E a minha resposta foi que nós estávamos baseados na lei até então existente, que eram os atos institucionais, e que provavelmente não havia nada contra a gente, por isso que não foi possível aplicar o 477, e esse foi o motivo do mandado de segurança, e que nós tínhamos vencido ali o primeiro momento, né, da perseguição e tal. Claro que nós voltamos à universidade, mas continuou uma perseguição velada, né, em relação a históricos escolares, em relação à disponibilidade de disciplinas, vigilância física da gente no campus da universidade. E com isso, né, foi reforçando, então, essa atitude, né, da gente na luta contra a ditadura. Bom, do Ministério do Exército, naquele dia, eu fui conduzida ao PIC, que é o Pelotão de Investigação Criminais,
que foi, lá eu tomei conhecimento que havia um processo de investigação. Esse processo foi conduzido por um major da aeronáutica, o Paulo Rustovic, era o nome assim. E ele que fazia os interrogatórios lá dentro do PIC. E de vez em quando a gente eu fiquei incomunicável, não tomei conhecimento da presença de outras pessoas, né? E era levada ao Ministério do Exército, na esplanada dos ministérios, para prestar depoimentos. Para surpresa, num desses dias, eu fui apresentada lá a duas pessoas que também tinham sido alunos da UNB, que era o Paulo Fonteles e a Hecilda. A Hecilda, eu me lembro bem o cenário, era uma sala que tinha uns holofotes, o Paulo tinha um curativo na cabeça, se não me engano, era na testa. Isso ali na esplanada. Na esplanada, Ministério do Exército. E tinha o braço também imobilizado e a Hecilda grávida de 7º mês, se não me engano, quinto, estava entre 6º e 7º mês de gravidez. E mais tarde ela teve, né, o filho, o Paulo, que seguiu, né, a luta política dos pais, que faleceu recentemente. Então esse foi o primeiro momento que eu me dei conta de que tinha outros estudantes da universidade presos no PIC. Né? Mas lá dentro do PIC mesmo eu não tive contato com ninguém, porque eu fiquei totalmente incomunicável numa cela. E era próximo a um serviço de som, que era uma forma de tortura da época, que era colocar o som e impedir que o preso político tivesse tranquilidade, dormisse e tal. E lá eu fiquei até o dia que eu fui soltas, por volta de uns 20 dias, totalmente comunicável, sem família, sem minha família saber, até porque minha família não morava em Brasília, sem contato com advogados, totalmente à disposição dos investigadores. E como que avançou esse processo? Você foi processada, julgada? Aí eu fui incluída, sim, num processo que foi presidido pelo general Bandeira. Este processo tem toda a memória dele aí no Tribunal Superior Militar, né? Ele teve já aberto em alguns momentos para consultas, né? E neste processo vários foram indiciados, né? Inclusive a Maninha, o Hélio, o Paulo Fonteles, a Hecilda e outros, né? Lá tem todos. E eles me excluíram desse indiciamento por falta de provas, né? Foi a conclusão que chegaram. E com isso continuou a vigilância, né, do SNI a minha pessoa, né? Eu perdi emprego na Secretaria de Educação do Distrito Federal, com publicação no Diário Oficial dizendo que eu havia pedido demissão, exoneração, que em nenhum momento eu pedi, foi a pedido do SNI. Isso eu descobri muitos anos depois,
que havia um documento do SNI questionando a minha volta para a universidade e, com isso, pedia explicações ao reitor. Agora, o curioso, tem duas coisas aí distintas. Um é como que o SNI continuou produzindo denúncias à minha pessoa depois desse mandado de segurança. E o outro era como que o Azevedo agiu durante o processo do mandado de segurança. Quando ele percebeu que O Azevedo é o capitão. era o capitão de mar e guerra interventor da UNB. Quando ele percebeu que havia possibilidade de ganharmos o mandado de segurança, ele ofereceu uma defesa da universidade dizendo que era medida disciplinar preventiva. Ou seja, era uma medida sobre ainda o que nós ainda poderíamos fazer como estudantes, certo? E diante dessa resposta, ele percebeu que ele poderia não ter êxito. Então ele chamou na reitoria, junto lá com o procurador, na época, se não me engano, era o doutor Hermenito Dourado, e propôs bolsa de estudo para fora. Pasme, para onde? Portugal com a PIDE, ditadura de Salazar, a Espanha com Franco, só fascista. E tinha um outro país que eu já não me lembro mais, que se não me engano, acho que era a Albânia, mas eu não sei se ali ele queria ter assim, alguma identificação da gente com alguma coisa. Nesse caso da Albânia, e tal. né? Claro que essa transferência não seria feita, porque não tinha como a UNB... Era uma armadilha, né? Era uma armadilha. E aí foi a hora que eu olhei para o procurador e disse, diga ao reitor, entre aspas, que era chamado vice-rei da UNB, né, representante da ditadura, que a proposta dele é tão imoral quanto o ato que me excluiu. Então, provavelmente o Azevedo devia remoer isso aí. E que eu preferia continuar o processo, que era retira o processo e vocês vão ter essas benesses, certo? Quer dizer, era uma proposta indecorosa, indigna da luta que a gente fazia pelos direitos humanos, né, e pela democracia. Então, com a minha resposta, eu acredito que a partir do mandado de segurança, dessa recusa de colocar o Azevedo contra a parede e mais o processo que foi de investigação desencadeado contra a AP, que a AP tinha, a Ação Popular, tinha uma presença muito grande. Você chegou a militar na AP? Nas mobilizações. Não, eu participava das mobilizações coletivas e tinha uma simpatia pela AP porque ela trabalhava a mobilização social. Que eu acredito que as transformações históricas de libertação no mundo se deram pela participação social, pelas organizações populares e tal, que é uma luta contínua do ser humano por liberdade, direitos e justiça, que continua até hoje, certo? Então eu apoiava sim esses movimentos coletivos, tanto movimentos coletivos dos estudantes, quanto outros movimentos coletivos por libertação social e por inclusão social, porque a exclusão era muito, muito grande. Continua havendo exclusão até hoje, mas ela já foi pior no passado. Em que resultou essas três
Essas três situações que você mencionou, resultou em que na sua vida logo em seguida? Da minha vida é interessante, porque é o que mais me leva a reflexões até hoje, que é a questão do exílio interno. É o exílio dentro do próprio país. É você existir dentro da sociedade de forma, eu diria, de forma semi-clandestina, quando você é socialmente cerceada de estar presente em atos públicos por perseguição política, por repressão e por colocar até certo ponto, apesar de muita solidariedade dos amigos e dos conhecidos da época, mas você colocar outras pessoas em risco, em insegurança política, porque você é perseguido político, né? E era vigiado nos eventos, nas reuniões, no que diz, o andar e vir vigiado. Então, é essa questão do exílio interno que nós ainda não tivemos a oportunidade de ver isso estudado, é uma coisa que te fere muito, porque, de certa forma, tolhe sua vida afetiva, sua vida social, a vida profissional, certo? É você chegar para buscar um emprego e a pessoa dizer: seu currículo não é recomendável porque tem um carimbo do SNI, né? E isso ocorreu, né? Eu fui excluída da Secretaria de Educação, sendo que a área de educação é minha área de predileção até hoje, né? Eu falo que eu sou professora médica e não médica professora. É professora médica, minha primeira profissão e a que eu mantenho até hoje é de professora, porque a educação é que liberta. E foi este conhecimento de educação que me deu força para dizer: não, eu existo e eu tenho que resistir, né? Eu trabalho minha vida e a minha liberdade. E é essa minha postura até hoje. Eu me sinto um ser livre, capaz de participar do processo histórico do país, daquilo que eu acredito. Muito obrigado, Ivonete. Muito obrigado pela sua contribuição aqui para a história que a gente está contando.